Salve, salve, meus amigos! Bom dia, boa tarde, boa noite, rapaziada. Lições da Champions League, o sólido Arsenal, o Guardiola feliz com a vitória. O Guardiola falou coisas muito interessantes. E quais os problemas do Atlético de Madrid, meus amigos? Levou 4 do Arsenal. O Atlético de Madrid não sabe o que é vencer fora de casa. O negócio tá ruim. O negócio tá ruim lá em Madrid para o Simeone. Rapaziada, deixa o like, se inscreve no canal. Deixa o like, se inscreve no canal, belezinha? Olha isso aqui, rapaziada. O Arsenal não perdeu ou concedeu em um jogo de Champions League, ó, no Emirates, com o Arteta. Você viu, ó. 9 jogos, 26 gols e 0 concedidos. Gente, isso aqui é fase de grupo, ou essa nova fase da Champions League, do Arsenal no Emirates. Belezinha? Em 9 jogos, sobre a era do Arteta, 26 gols e 0 concedidos. Vamos lembrar que o Arsenal levou gol, né? PSG, do Bayern, mas aí foi mata-mata, tá? Mata-mata. Mas em fase de grupo, ou essa fase nova aqui, que é a fase aí preliminar, né? Que é a antiga fase de grupo, o Arsenal nunca levou gols na era Arteta na Champions League, né? É um dado, é um número interessante. E nos últimos 4 jogos, ó, levou um gol do Newcastle, aquele gol muito louco, né? E aquele gol do City, mas nos últimos 4 jogos, 4 clean sheets aí, né? O Raya, cara, contra o Atlético de Madrid, o Raya nem trabalhou muito. O Raya nem fez defesa nesse jogo. Rapaziada, vendo a coletiva do Arteta, obviamente o grande assunto é o Gyökeres. Ele fala que tá feliz, que o grupo tá feliz por ele, que o Gyökeres faz o Arsenal melhor. O Arteta fala isso, né? Que o Gyökeres faz o Arsenal melhor, que ele tá trabalhando, que o grupo tá feliz pelo Arteta. Elogiou muito o Atlético de Madrid, um jogo difícil, um jogo igual. O Arteta admite que o jogo tava duro em certos momentos. O placar de 4-0, rapaziada, não diz muito o que foi o jogo. O jogo despirocou muito pro 4-0. Mas o placar moral, talvez um 2-0 seria um placar mais justo. Um 2-0, não um 4-0. Mas ele elogiou muito o Gyökeres, o trabalho dele, que faz o time melhor, e é uma construção, que é um dia a dia, para você ganhar jogos. Elogiou o time, obviamente, a capacidade do time. Então, rapaziada, o Arteta muito feliz com a solidez do Arsenal. E, gente, foi que eu falei no pós-jogo de ontem. O que me preocupa do Arsenal é os erros, as arsenalizadas e a parte ofensiva. O Gyökeres vai te dar 20 participações em gols. Vai te dar 30? O Eze vai ser o cara que vai fazer a diferença? O Eze é uma preocupação minha. Não tô cravando nada, é uma preocupação. Será que ele vai se adaptar? Será que a transição Palace-Arsenal vai ser muito cruel? E o Eze, gente, tem uma adaptação no estilo de jogo, mas o Eze é um jogador pronto. Já é um jogador que já deveria ter mais maturidade. Eu não acho que ele tá empenando. Não acho que o Eze, por exemplo, tá jogando mal. Ele só não tá sendo impactante. Eu até deveria falar isso do Eze. Não é que o Eze está mal. Ele não tá sendo impactante. Na parte ofensiva, o Arsenal precisa de jogadores impactantes, principalmente da função do Eze. Porque 10, Havertz fora, Odegaard fora, não dá pra você jogar o mundo nas costas do Nwaneri. E eu não acho que o Arteta gostaria de colocar um meio-campo, colocar 2 atacantes, por exemplo. Se ele colocar o Havertz, ele vai querer que o Havertz caia muito pra ajudar coletivamente, né? Então, o Eze ele tem que ser mais impactante. Essa é a palavra, impactante. E o Arsenal, gente, é o melhor bloco médio do mundo. Talvez, se eu for analisar solidez... O problema é que você falar de solidez com o Arsenal é que é as arsenalizadas, né? Os erros que só acontecem com o Arsenal. Por exemplo, o Raya ia protagonizando uma dessas, né? Mas se você analisar hoje, o Arsenal é o time mais sólido da Europa. Mais sólido é o Arsenal. Mas isso não vai converter em taças. O que vai converter em taças? Você ser esse sólido e a parte ofensiva funcionar. Porque você vai precisar de jogadores impactantes. Olha um PSG com Kvara, Doué, Dembélé. Olha o Real Madrid com
Mbappé, Vini Júnior, quando foi campeão, Vini Júnior e Bellingham. Vini Júnior e Benzema. Olha o City com Haaland quando foi campeão. Você precisa desses jogadores de impacto no ataque. E é o segredo do Arsenal, belezinha? Vamos falar do City agora, rapaziada. Guardiola. Muito bom. Um local difícil, né? Deixa eu colocar aqui. Manchester City. Transição. Manchester City. Vou separar um aqui pro Atlético de Madrid. Vou colocar bem aqui. Ó. Manchester City. O Guardiola falando muito bom do jogo, um local difícil de vir, né? Um clube muito organizado. Aí fala, ó, segundo tempo, a gente sentou muito pra trás, né? Aí, ó, você tem que fazer o jogo no campo de ataque deles, mas no final eles tiveram uma ou duas chances. No geral, jogamos um jogo fantástico e tudo mais, contra um oponente que é difícil. É bom deixar isso claro, tá? O Villarreal é um bom time. Eu até falei isso no pós-jogo ontem. Por exemplo, no primeiro tempo, o jogo deu uma leve descambada, assim. Deu uma leve... Entendeu? Mas, novamente, o Villarreal é um bom time. Tem que também dar as flores para o Villarreal. É um bom time. Entendeu? E ele fala aqui, ó, a vibe do time é outra. Jogando me faz sentir bem. Aí fala da lesão do Nico, ó. É uma pancada no seu pé e sim, esperamos que ele esteja bem. Confirma que foi uma pancada, não foi uma lesão muscular, mas como é que essa porra vai amanhecer amanhã de manhã, né? Esse é o problema de pancada. Como vai amanhecer? Né? E ele falando do Rico Luz, ó, contra duelos, ele tem um pouco de mais de dificuldade. Olha o Guardiola falando. Quando o jogo fica mais físico de duelos, o Rico Luz tem mais dificuldade. O Guardiola, bem sincero, né? Bem sincero, quando o jogo ali e tal, ele tem um pouco mais de dificuldade, falando contra times que marcam mais zona, o Rico Luz é muito bom. Contra esses times que marcam muito zona, né? E ele falando, ó, olha o que aconteceu hoje nos últimos 20 minutos. Eu pude colocar Reinders, Bob, Cherki, Marmouche, né? E olha que eu ainda tinha o Phil Foden no banco, eu tinha o Ake, eu tinha o Alt no Rio, entendeu? Você precisa de elenco, ele falando do elenco, né? Elogiando o elenco. E é isso, rapaziada. Realmente o City tá com elenco, todo mundo saudável. O elenco do City é muito bom quando todo mundo tá saudável. Agora, o problema é você perder os seus dois primeiros volantes, né? Você vê que esses primeiros volantes estão sendo a ponta de equilíbrio para o Manchester City. Para o Manchester City. Então, o Guardiola feliz, você vê que realmente, eu tava vendo a coletiva dele, ele tá com uma vibe diferente, o Guardiola, entendeu? Ele tá com... Cara, tá legal, agora vamos esperar que ficar bem, o Rodri saudável. Ele falou, né, que a melhor versão do Rodri é manter o bom momento. Contra o Aston Villa vai ser um teste melhor. Vai ser mais aquele caos de Premier League. O Aston Villa tá vindo de um bom momento, tá vindo de uma boa sequência. Contra o Aston Villa a gente vai dar uma olhada em que nível tá esse City. Obviamente precisa de mais produção dos pontas. Savinho deu uma assistência, Bernardo Silva fez um gol. Ele admitiu que contra duelos o Rico Luz tem mais dificuldade. Quando o jogo deu uma descambada, ele colocou o Reinders. Eu gosto muito quando isso acontece, que mostra que o treinador tá com pulso no elenco. Tá com pulso no elenco. Belezinha? Atlético de Madrid, meus amigos. O Atlético de Madrid, ó, 6 jogos fora de casa, nenhuma vitória. Aí fala que temos que saber lidar com certos momentos, o Gimenez. O Koke falando, ó. O time tentou hoje, mas os pequenos detalhes foram para o Arsenal. O Simeone também fala isso, né, ó. O time competiu bem, mas os detalhes são decisivos. Concordo. Não acho que o Atlético de Madrid jogou mal o jogo todo. Não foi um jogo para 4-0. O jogo ficou muito louco. O Atlético de Madrid jogou para não levar de 4-0. É muito bom deixar isso claro. Não jogou pra 4-0. Só um minuto, rapaziada.
Entendeu? Então, os problemas do Atlético de Madrid, rapaziada. Falta mais companhia pro Julián Álvares. Falta mais companhia. E eu não achei que o Atlético de Madrid jogou mal. Mas falta mais alguém com o Julián Álvares. Entendeu? E outra coisa, a linha de 4. O Ranco é bom jogador, mas de lateral você perde muito ofensivamente. E, cara, de verdade, eu falei sobre isso. O Atlético de Madrid perdeu a oportunidade de contratar o Theo Hernandes. Gastou muito dinheiro no Ruggeri para contratar o Theo Hernandes. E deixou de contratar o Theo Hernandes. Agora, o Atlético de Madrid. Tá precisando de um treinador novo. Eu achei esse elenco relativamente mal montado. Esse elenco tá um pouco desequilibrado. E precisa de mais companhia pro Julián Álvares. Soloff foi anulado. O Soloff foi anulado. E o Julián Álvares jogou sozinho. Precisa mais dos pontas. Os pontas têm que entregar um pouco mais. Entendeu? Os pontas têm que entregar um pouco mais. Agora, eu acho que esse elenco do Atlético de Madrid ele não tá muito bem balanceado. Eu acho que o Ruggeri tentaram muito... Um cara muito físico. Eu acho que você precisava de punch ofensivo. Eu acho o Theo Hernandes... Cara, ó, por exemplo, você jogar com 3 zagueiros e com o Theo Hernandes de ala. Você poderia colocar o Juliano Simeone pela direita, Theo Hernandes pela esquerda, colocar Nico Gonzalez e Almada, Nico Gonzalez e Baena, Baena e Almada e Julián Álvares. Tá na hora de colocar os playmakers, Simeone. Almada, Baena, tava tudo no banco hoje. O Julián Álvares precisa de companhia. Você tem Baena, você tem Almada, coloca os moleques. Mas eu acho que esse elenco do Atlético de Madrid, rapaziada, era elenco para 3 zagueiros. 3 zagueiros, Theo Hernandes na ala esquerda, Simeone na ala direita, colocava ali Baena e Almada por trás do Julián Álvares, meio campo sólido ali, Johnny e Pablo Barrios. Eu escalaria assim, entendeu? Lenormand, Giménez e... Poderia colocar o Ruggeri como zagueiro pela esquerda, né? Mas o Ranco, eu escalaria assim o Atlético de Madrid. Mesmo que eu desagradasse, talvez aí, gregos e troianos. Colocaria aqui Lenormand, Giménez, Ranco. 3 zagueiros. Simeone. Eu teria contratado o Theo Hernandes na esquerda. Aí colocaria Baena, Almada, Júnior. Johnny, podia estar machucado, e Barrios. Aí você vai variando, você vai trocando a partir daqui. Mas esse seria meu padrão. Lenormand, Giménez, Johnny, Barrios, Theo, Simeone, Almada, Baena e Julián Álvares. Eu acho que esse time aqui daria muito trabalho. Entendeu? Daria muito trabalho. Falta colocar playmaker, falta mais companhia pro Julián Álvares. O Johnny... O Koch não jogou mal, mas o Johnny era o cara que deveria trazer um nível novo pra esse meio campo. E eu acho que o Atlético de Madrid perdeu a oportunidade de contratar uma arma, que era o Theo Hernandes. Perdeu a oportunidade de contratar uma arma pra trazer outro jogador físico, que é o Ruggeri. Jogador físico. Belezinha? Então eu acho que isso é o problema do Atlético de Madrid. E, cara, trocar de treinador, gente, esse é um papo de maluco. Não dá pra falar de treinador com o Simeone. Só sai se ele pedir pra sair. Agora, novamente, o Atlético de Madrid jogou mal. Foi pra 4-0? Não. Mas falta mais companhia pro Julián Álvares. Falta um pouco mais do individual. Falta um pouco mais isso. E eu acho que precisa dar mais ajuda pro Julián Álvares. Johnny voltar, mas tem lá o Koch. Eu acho que o Gallagher é um cara que o Atlético de Madrid já tem que começar a pensar o que fazer com o Gallagher. Apesar que ele deu uma melhoradazinha. Belezinha? Tamo junto.